Voltando aqui, nós estamos, desde que se iniciaram as provas, nós estamos aqui no Plantão Radier, corrigindo todas as questões, e eu quero dar só rapidamente uma errata em relação às questões de português. 11B e 13D, repetindo, 11B e 13D. Lembrando que as provas de matemática e português não foram corrigidas, porque elas são muito longas. Então nós optamos por apenas comentar a prova de uma maneira geral, para que amanhã, a partir de amanhã, esteja já um vídeo com todas as questões explicadas e comentadas e corrigidas. Então, lembrando que matemática e português são só comentários. E português, uma errata, 11B e 13D. Nós vamos agora gravar a questão de química com o professor Ieda, o professor do Radier. Ele vai estar comentando sobre as questões de química. Olá, boa noite. A questão 34 diz assim: os elementos de transição são elementos séridos lantanídeos e actinídeos e se localizam na parte de baixo da tabela, enquanto os elementos de transição interna são os elementos do grupo 3 ao 12, que se localizam no meio da tabela. Então aí no caso, nós temos uma inversão aí, né? Os elementos de transição interna que são os da série dos lantanídeos e actinídeos, então a 1 está errada. A 2 diz: os átomos de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, correto. Os elementos nas famílias ou grupos possuem propriedades semelhantes, correto. Então 2 e 3, correta. 4. Os não metais ou ametais têm a propriedade de serem bons condutores de eletricidade. Não são tão maleáveis quanto os metais, possuem baixos pontos de fusão comparado aos dos metais. Né? Isso aí também está errada. Os ametais não têm propriedade de serem bons condutores de eletricidade. 5. Os elementos do grupo 18 são chamados de gases nobres e todos eles têm 8 elétrons na última camada. E aí rolou uma pegadinha aí do hélio, que o hélio é o gás nobre que apresenta apenas 2 elétrons na camada de valência. Então a resposta correta seria letra A, 2 e 3, ok? Questão 35 diz: assinale a alternativa que contém apenas espécies com o mesmo número de elétrons. Então temos ali a letra C com o fluoreto, o número atômico do flúor é 9, com a carga negativa, passa a ter 10 elétrons. Al3+, o alumínio tem número atômico 13, ao perder 3 elétrons fica com 10, e o neônio, gás nobre de número atômico 10, possui 10 elétrons, resposta letra C. E a questão 36 diz: matéria pode ser definida como tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo que existe no universo manifesta-se como matéria ou energia. A respeito das propriedades da matéria, assinale a alternativa errada. Então a letra A diz: os sólidos têm forma e volumes constantes, enquanto os gases têm forma e volumes variáveis de acordo com o recipiente. Corretíssimo. O calor é a quantidade de energia que é transferida de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura entre eles. Correto? Aí vem a letra C. Lembre-se, é para marcar errada. O suor nas paredes de um copo com líquido gelado é um exemplo de sublimação. A sublimação é a passagem de sólido para gasoso e não de líquido para gasoso. Então aí seria, no caso, evaporação, um processo endotérmico de absorção de energia. A letra D: em altitudes acima do nível do mar, a pressão atmosférica é menor. Ok, quanto mais alto estamos, menor a pressão atmosférica. Por esse motivo, a água irá ferver numa temperatura menor que 100 graus. Correto. Letra E da 36, o ar e a água do mar filtradas são exemplos de misturas homogêneas. Ok. Já a água líquida com cubos de gelo é uma mistura heterogênea. É a mesma substância, porém os estados físicos são diferentes, então é uma mistura heterogênea. Então a errada seria a letra C. O suor nas paredes de um copo com líquido gelado é um exemplo de sublimação. Ok? Valeu, galera. Boa sorte. Tamo junto.